Eu quero falar com os irmãos nessa noite a respeito daquilo que Deus nos deixou e que muitas vezes deixou para nós e muitas vezes nós negligenciamos. E por negligenciar, às vezes a gente pensa ou tem algumas atitudes que não condiz com aquilo que a palavra de Deus nos revela. O Apocalipse foi o último livro a ser escrito e assim fechou o cânon sagrado. Gênesis é o início de tudo, Apocalipse está revelado o fim de tudo. E muitas vezes as pessoas eles têm assim um paradigma a respeito do livro de Apocalipse, acha que é muito difícil, acha que é um livro complicado, e não é nada complicado. Não é complicado porque é uma revelação de Deus. E se é uma revelação de Deus, tem um intuito de nós conhecermos. Revelou para ser conhecido. A Bíblia fala que as coisas que são de Deus, que são para Deus, permanecem encobertas. Mas as que Ele revelou é para nosso conhecimento. Isso quer dizer que Deus não quer que nós estejamos na ignorância espiritual, no desconhecimento daquilo que Ele revelou. Aliás, é até uma certa negligência da nossa parte. Deus, Ele revela tudo para nós. E nós, às vezes, ou a igreja em si, às vezes, ela não procura esse conhecimento. Aí a gente cai naquela mesma palavra que Jesus Cristo disse para aquelas pessoas que vinham tentá-lo, que vinham pegarem alguma jogadinha, alguma palavra. Ele dizia: vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, o escritor, que foi João o Evangelista, não João Batista. João Batista não tem nada a ver com João o Evangelista. João Batista, ele é o último profeta do Velho Testamento. Último profeta. E ele, na verdade, veio preparando o caminho para o Senhor. Veio o Senhor, formou-se discípulos, e desses discípulos ele escolhe 12 homens para que esses homens viessem a aprender com ele e posteriormente ensinar aquilo que aprendeu. E tem algumas passagens, algumas coisas com os 12 discípulos, 12 apóstolos, que são interessantes, irmão, muito interessante. Por exemplo, você sabe que André, irmão de Pedro, ele eram pescadores assim como Tiago e João, que também eram irmãos e também eram pescadores. Você sabe que pouco ou quase nada a Bíblia revela a respeito de André. Tem outras coisas, historiadores da igreja que procuraram o conhecimento, procuraram na história, então trouxeram alguma coisa a mais a respeito de André. Mas, biblicamente, o que nós sabemos é o que está revelado. E pouco está revelado a respeito de André, a não ser que André, irmão de Pedro, se converteu antes de Pedro, levou Pedro até a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E Pedro, por sua vez, que foi levado por André, Pedro foi um grande evangelista. Em 2 pregações ele conseguiu levar 5.000 pessoas, 3.000 em uma e 2.000 na outra, aos pés do Senhor Jesus. Um grande evangelista. Agora, não existe os Pedros se não existiam os Andrés, né? Então, às vezes o André é uma pessoa assim, mais no anonimato, né? Mas ele é aquele que é usado por Deus para buscar, para levantar e para levar os que serão grandes evangelistas aos pés do Senhor. E olha que coisa interessante também a respeito de Tiago e João. Tiago e João. Você sabe que Paulo escreve lá, se não me falha a memória, aos Gálatas ou Efésios, que tinham 3 pessoas que eram consideradas a coluna da igreja. Coluna é a sustentação, não é? E essas 3 pessoas, Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. A Bíblia também nos fala, irmão, que Pedro, Tiago e João foram pessoas que viveram mais na intimidade com Jesus do que os demais.
Porque em algumas situações o Senhor só permitiu que essas 3 pessoas o seguiram. Lá na casa onde ele ressuscitou a filha de Jairo, lá no Monte da Transfiguração, quando ele se transfigura diante dos 3, né? E os 3 ficam abobados. Tamanha foi a glória da manifestação de Deus no Senhor Jesus Cristo, né? Uma glória que eles ficaram confundidos, eles ficaram meio abobados. Mas desses 3, tinha o João, que era o mais próximo dele. Era aquela pessoa que nós vemos na Bíblia Sagrada, nenhum outro. Foi o único que reclinou a sua cabeça no seio de Jesus. Ninguém faz isso se não tiver uma amizade profunda, uma intimidade com uma pessoa profunda, de reverência e de respeito. Então, Tiago e João. O que nós ouvimos falar de Tiago, irmão? O que nós ouvimos falar de Tiago? A não ser que Tiago, logo no princípio da igreja, e esse Tiago que eu estou falando, não tem nada a ver com Tiago, que no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, foi quem presidiu o primeiro concílio da igreja para dissipar algumas dúvidas, algumas coisas que não estavam certas, e direcionou no caminho correto. Esse Tiago foi irmão do Senhor Jesus. O Tiago, irmão de João, logo no princípio da igreja, logo no princípio, você sabe o que aconteceu com ele? Herodes o pegou e o decapitou. João, que era o irmão, imagine você como que ele se sentiu, né? Como que ele se sentiu? Mas é interessante nós sabermos uma coisa, irmão, compreendermos uma coisa, termos o entendimento correto daquilo que Deus permite. Eu não vejo João recuando no seu andar com Jesus. Não vejo João querendo deixar tudo porque o irmão dele, não vejo. O Senhor tem comando sobre tudo e sobre todos. E João, Tiago que foi morto, desses 12 homens, 10 deles foram mártires. 10 deles foram mártires. 10. 2 tiveram mortes diferentes. Judas Iscariotes, que se enforcou por ter traído Jesus, e João, que queremos falar sobre ele. João foi o que morreu de morte natural lá em Efésio, depois de ser banido para a ilha de Pátimos, onde ele recebeu a palavra que nós vamos transmitir para os irmãos, a palavra da revelação que o Senhor Jesus Cristo tinha prometido que assim o faria. Então, o que nós percebemos nisso, irmão? Percebemos que nem todas as pessoas são chamadas para o mesmo fim. Nem todos são chamados para serem mártires. Nem todos. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, não quer dizer que nós vamos morrer. Não quer dizer que nós vamos colocar o nosso pescoço numa guilhotina, que nós seremos mártires por amor à causa de Cristo. O Senhor escolhe aquele que Ele quer para tais fins. E nós não fomos escolhidos para isso, até porque a lógica, até porque o ambiente, até porque a situação que nós vivemos hoje em nosso país, não nos dá o prever isso, o enxergar isso. Nós temos uma vida muito quieta, nós temos uma vida muito sossegada, nós temos uma vida muito tranquila com respeito a sermos seguidores do Senhor. Nenhum de nós está correndo perigo de morte por pregar o Evangelho. Nenhum de nós está perseguido a ponto de pessoas virem atrás de nós e nos matar por causa da nossa fé. Nenhum de nós. Mas você sabe que existem países que assim acontece. Esses dias mesmo, lá na Nigéria, se não me falha a memória, um país da África,
50 irmãos nossos, 50 irmãos, 50 cristãos, foram cercados por um grupo extremista e logicamente islâmico, né? E matou todo mundo. Matou todo mundo. Por quê? Porque eles não seguiam a religião deles, porque eles não queriam abandonar Jesus, porque eles não queriam deixar Jesus, e então foram martirizados por esse homem, morreram por causa da fé. Mas isso nós não corremos esse risco aqui. Não corremos. Esses 12 homens, irmãos, então a diferença, olha só, Tiago foi o primeiro mártir da igreja, logo no início da igreja. Olha que coisa interessante. A gente não vê que Tiago tenha pregado para muita gente, a não ser, nós percebemos que quando o Senhor mandou que os 12 fossem, antes de dar a ordem geral de Mateus 28, de Marcos 16, ir por todo mundo e pregar. Antes disso, o Senhor lhes havia incumbido em 2 ocasiões para saírem, primeiramente em 12, depois em 70 pessoas. Saíram, né? Então, ele não teve muito o que pregar, não teve muito o que falar, ele perdeu a vida muito cedo e talvez ele nem tivesse maioridade ainda. Porque todos os discípulos que foram escolhidos pelo Senhor, somente Pedro tinha mais de 20 anos. Os demais eram chamados dos 13 anos para cima. 13 anos para cima. Chamados, ensinados pelo Senhor. Logicamente, quando a gente pensa numa pessoa de 13 anos, nós pensamos no contexto em que nós estamos vivendo. O que é uma criança de 13 anos? Naquela época, irmão, naquele tempo, as crianças logo no começo, nas tenra idade, 6, 7 anos, passavam dos 6 até os 13 anos na escola, estudando, logicamente, o abecedário da língua e tudo mais, mas eles também eram ensinados no cânon sagrado do Velho Testamento. A grande maioria deles foram chamados, conhecendo o que o Velho Testamento dizia, falava. Um exemplo, quando Filipe se converteu, chamado pelo Senhor, ele foi atrás de quem? Natanael. Natanael, eu achei o Messias, aquele sobre quem a lei fala. De onde que ele é? É de Nazaré. Nazaré? Vê se tem lá algum escrito que em Nazaré nasceu algum profeta. Então, era alguém, irmão, na mais tenra idade, que tinha um conhecimento da Bíblia Sagrada. Tinha um conhecimento, né? Tinha um conhecimento do cânon sagrado. E agora o Senhor escolhe um homem chamado João, permite que esse João permaneça vivo, quanto todos os outros já haviam morrido, martirizados, né? Os 10 e Judas Iscariotes enforcado. Por que o Senhor permite? Porque o plano que Deus tem para mim não é o plano que Deus tem para você. O propósito que Deus tem para mim, estou dizendo dos nossos dias na terra, não é o mesmo que tem para você. E eu fico às vezes pensando, poxa vida, olha, esse ano completo 70 anos de idade. Quantas pessoas que eu conheci que não chegaram aos 70 anos de idade? Esses dias eu estive em Jundiaí e eu fui conversar com um rapaz, alguém me indicou esse rapaz para fazer um serviço lá em Jundiaí, e quando ele me viu, ele falou: Ayrton, olhei para ele espantado, ele é o Joaquim, a gente fumava maconha junto. Aí ele começou a contar a história das pessoas com quem a gente andava. Você lembra aquele fulano, não vou citar o nome aqui, foi morto. Você lembra aquele outro? Foi morto na cadeia lá em Mato Grosso. Você lembra que... Então, eles não tiveram a mesma sorte que eu. Tem muitas pessoas que não tiveram a mesma sorte que você.
Por quê? Deus tinha um plano com Tiago, o plano que Deus tem para levar nós para o céu, irmão. Esse é o plano, esse é o propósito, de levar-nos para o céu. Esse é o plano de Deus, propósito. Com quantos anos? Isso é problema de Deus, problema dele, né? É bem verdade uma coisa, irmão, uma coisa, só se encerra o ciclo na vida de uma pessoa quando Deus não tem mais nada com ela. Deus não tinha mais nada com Tiago, por isso não prometeu nada para ele, e ele foi morto por Herodes. Mas Deus tinha um plano contínuo de promessa para Pedro. O mesmo Herodes que prendeu Tiago e cortou a cabeça dele, prendeu Pedro e quis cortar a cabeça dele, mas Deus tinha uma promessa de continuidade para Pedro, e não havia se cumprido ainda. Não havia se cumprido ainda. Foi preso, os anjos foram lá e tiraram da cadeia. Foram lá. Então, Deus tinha um plano, Deus tinha um projeto com João. E quando o Senhor Jesus Cristo, ao ressuscitar dentre os mortos, e ele começa a restaurar os discípulos dele, todos eles que haviam deixado, que haviam abandonado, que haviam se afastado, o Senhor começa a restaurá-lo. Pega Pedro, Pedro, você me ama de verdade, eu te amo, Senhor, então apacenta minhas ovelhas. Pedro, você me ama, eu te amo, então apacenta minhas ovelhas. Pedro, 3 vezes ele negou, e 3 vezes ele tem que confessar para pagar cada uma delas. Apagar, não é pagar, apagar cada uma delas. Você me ama, tu sabes que eu te amo, tu sabes tudo, não tem como te enganar. Então apacenta os meus cordeiros, né? Aí, no diálogo com o Senhor, que o Senhor está tendo com Pedro, né? João estava próximo, e quando João se aproxima, Pedro olha para João e fala para o Senhor: esse aí, o que vai ser dele? Aí o Senhor disse: eu quero que ele fique até que eu venha. Cuida você da tua vida. Cuida você da tua vida. Se eu quero que ele fique até que eu venha, irmão, a interpretação errada. Acharam que Jesus Cristo ia voltar antes que João morresse, mas não era disso que o Senhor estava falando. Era da revelação que Deus havia de dar a João no fim da vida de João, mostrando para ele como vai ser a volta do Senhor Jesus Cristo à terra. Como vai ser. Então João, que foi banido para a ilha de Pátimos, alguns historiadores dizem que foi entre o ano 58 e 64. Alguns dizem que não, que aí foi o imperador Nero. Outros dizem que não, que foi entre o ano 86 e o ano 91, que eu creio que seja mais aí, foi o imperador Domiciano. O imperador Domiciano pegou João e o baniu para a ilha de Pátimos. Tudo isso, um projeto que Deus tinha. Um projeto de Deus tinha. Ninguém pode impedir o projeto e os planos de Deus. Ninguém. Nós podemos, eu não sei qual foi o sentimento de João quando o irmão dele perdeu a cabeça. Não vou falar mais nada de Jesus, coisa nenhuma. Olha lá, meu irmão novinho de tudo, perdeu a cabeça, eu vou embora. Não quero mais falar dele. Não, chega. Não vi isso na Bíblia. Até porque dentro do nosso coração tem que estar aquela palavra: para quem iremos nós se só tu tens as palavras de vida eterna? Tiago já tinha ido para o céu. E eu vou abandonar Jesus e eu vou para onde? Eu vou deixar Jesus, eu não quero ver o meu irmão amanhã, eu vou deixar Jesus e vou para onde? Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Se eu deixar o Senhor, o que me resta?
Ô crente, se você deixar o Senhor, o que te resta? Você vai ser a pessoa mais frustrada na vida. Você vai ser a pessoa mais triste do mundo. Você vai ser a pessoa que vai ter uma vida constantemente e completamente aborrecida. Por quê? Porque você sabe que o mundo não vai te dar nenhuma garantia. E a garantia que você tinha em Cristo, você perdeu porque você deixou, porque você abandonou. Tanto é verdade, irmãos, que João ele foi banido para a ilha de Patmos, segundo aquilo que nos revela em Apocalipse, porque ele era uma pessoa de permanente testemunho da salvação em Cristo Jesus. Ele não era uma testemunha de ouvir falar, ele é uma testemunha ocular, ele viu, ele andou junto, ele ouviu, ele presenciou. Então ele é banido para a ilha de Patmos, mas Deus jamais perdeu o controle. Você acha que quando ele foi banido para a ilha de Patmos, alguns irmãos não falaram assim, mas o que é isso aí, ó? Serve a Deus, testemunha do Senhor, e agora está lá, banido para a ilha de Patmos, e a pessoa usa isso como uma carga de derrota, usa isso como uma carga de desânimo. Não. Eu bem sei em quem tenho crido. Eu sei que o meu Redentor vive. E Ele vai levantar dentre os mortos e vai me trazer a salvação. Olha, irmãos. Então o Senhor traz uma revelação. Revelação, amado irmão, é algo que foi escrito para o meu conhecimento e para o teu conhecimento. Muitos de nós, às vezes, não temos a disposição de nos debruçarmos diante daquilo que Deus, o infinito, o eterno, o soberano, o santíssimo, revelou a nós, porque Ele não quer que sejamos pessoas que estejamos na ignorância. Porque se Ele quisesse que permanecêssemos na ignorância, Ele não teria revelado absolutamente nada, não teria inspirado ninguém a escrever nada, porque o que Ele inspirou, o que Ele revelou é para trazer conhecimento à minha pessoa, conhecimento à tua pessoa. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, irmãos, eu quero ler algumas aqui. A palavra Apocalipse é uma palavra grega que traduzida aqui para nós, português, quer dizer revelação. E se você tem a sua Bíblia em mãos, abra comigo no livro das revelações do Apocalipse. Inicia-se os escritos dessa maneira, dessa forma, desse jeito. Revelação de Jesus Cristo. É uma revelação de quem? De Jesus Cristo. Amém? Revelação de Jesus Cristo. Que Deus deu-lhe para mostrar aos seus servos. Então Deus deu uma revelação para Jesus Cristo para que Ele mostrasse aos seus servos, todos aqueles que o servem. Então para mim e para você, para toda a igreja, mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Então Ele queria mostrar
a João, nós vamos ver que essa revelação Deus deu a Jesus. A finalidade de Jesus revelar isso é para que a igreja toda tomasse conhecimento, e essa revelação teria trazido pelo anjo do Senhor para João. Para João. Ele diz aqui que em breve hão de acontecer. Irmão, nós sabemos que isso está escrito há 2000 anos atrás. E nós achamos, nossa, 2000 anos é muito tempo. Mas permita-lhe dizer uma coisa. Olha, eu tenho, assim, na minha mente, muito fresco, coisas que aconteceu comigo quando eu era criança, 7, 8 anos, muita coisa guardada aqui. Tá? Em novembro, eu faço 70 anos de idade. Quando eu olho para trás, irmão, parece que a vida fez assim, ó, paf. Não parece que eu vivi 70 anos. Não parece. Não parece. Então, esses 70 anos que eu tenho, quando a gente fala assim, isso foi escrito há como se fosse muito, muito, muito tempo atrás, né? E não é muito tempo. Não é muito tempo. Não é muito tempo. E hoje, amado irmão, e hoje, pelo conhecimento que nós temos da palavra de Deus, nós sabemos que os dias estão abreviados. Encurtou as 24 horas, não é mais 24 horas. Bem, parece que um dia não tem 24 horas mesmo. E tão rápido que as coisas estão indo. E a ciência está comprovando isso. Está comprovando isso. E a ciência está comprovando aquilo que nós sabemos, porque a Bíblia já nos revelou. O Senhor quer que você saiba, né? E a Bíblia fala, irmão, o apóstolo São Paulo escreve que a Bíblia não entra, ou a ciência não contradiz a verdade das Escrituras. Mas o que contradiz é a falsamente chamada ciência, a ciência falsa, ela contradiz. Por exemplo, existe desde lá de Darwin, a teoria da evolução, que veio lá da água, e depois veio do réptil, e depois pegou asa, e depois, irmão, que malabarismo terrível, para enganar as pessoas, para as pessoas crerem nisso. Aí, quando não encontra o elo de ligação aí do macaco com o homem, por causa da mandíbula, por causa do cérebro, por causa da caixa craniana, e eu li que essas pessoas, para fazer tudo encaixar, eles pegaram a arcada dentária do animal, do macaco, e eles com lima desgastaram ela, ajustaram ela, para depois dizer que aquilo lá é a característica, é o elo de ligação entre o macaco e o homem. Irmão, contra a falsamente chamada ciência que contradiz a palavra de Deus. João, ele estava lá, e ele recebe do Senhor uma revelação de algo que estava para acontecer. Muitas e muitas das coisas que João recebeu lá como algo que estava para acontecer, de 2000 anos para cá, muitas coisas sucederam, muitas coisas aconteceram. Então ele continua ministrando a revelação, e ele diz o seguinte: ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida do seu servo João. Então o anjo veio para João lá na ilha de Pátimos, e primeiramente o Senhor começa a revelar para João. E João, como uma pessoa prudente, ele começa a escrever as revelações,
começa a escrever. E aqui nos diz o seguinte: torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu. Isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Então, João, ele dá testemunho daquilo que ele viu. A palavra de Deus, Jesus Cristo. O Verbo se fez carne. A palavra, o verbo é a palavra em ação. A palavra de Deus em ação, a palavra encarnada no ventre de Maria. Né? João viu isso, João viu o testemunho de Jesus, viu? E também João, amado irmão, ele presenciou, ele foi testemunho ocular, ele viu o que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez. E era algo que estava impregnado na mente dele. Irmão, olha aqui uma coisa, presta atenção. Você acha que esses homens, esses 10 homens que morreram martirizados, você acha, se eles não tivessem uma convicção profunda da salvação e da vida eterna, eles entregariam o seu corpo? Você acha que eles não negariam a Jesus? Vocês acham que eles não abandonariam ao Senhor e não queriam? Eu nada, vou morrer por ele. Se eles não tivessem nenhuma garantia dentro da sua alma, nenhuma garantia dentro do seu espírito. Não, acho que não. Ninguém podia tirar da alma deles aquilo que eles haviam recebido. Testemunhas oculares, ouviram, o Verbo encarnou, o Verbo veio ao mundo, o Verbo veio trazer salvação. Eles foram chamados, eles foram ensinados, eles foram tratados pelo Senhor. E eu quero parar um pouquinho aqui para falar sobre ser tratado pelo Senhor. Você não sabe a fé que você tem até que ela venha receber uma grande provação. Você pode testemunhar de fé. Você pode falar, oh, vocês são fracos, eu não sei o que tem. Você pode se encher e falar isso. Mas será que você vai permanecer da mesma forma na hora que tiver uma grande provação e que custe alguma coisa tua? Uma das coisas que o Senhor Jesus Cristo trabalhou no coração daqueles homens era fazer com que eles perdessem a confiança em si próprios, a autoconfiança. Jamais vou te trair. Todos eles falaram, todos eles. E o Senhor quis mostrar para eles que eles não podem confiar em si mesmos, porque eles não podem sustentar aquilo que eles falam. O Senhor estava ensinando-os a confiar nele, permanentemente nele, tirar todo o ego, toda a alta confiança e passar tudo na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nele eu posso, o quê? Nele eu posso todas as coisas, nele eu posso, não é em mim mesmo, é nele. O apóstolo São Paulo não demorou muito para entender isso. Não demorou muito. Ele percebeu, ao ponto de dizer assim, ó, todo conhecimento que eu tinha eu considero como esterco. Não é que esterco não serve para nada, né, irmão? Esterco serve para adubar, né? Então, com o conhecimento que ele tinha, ele adubava a palavra de Deus. E muitas vezes ele confrontava as pessoas mais sábias da época do império, daquele tempo, né? Confrontava as pessoas mais sábias, pelo conhecimento secular que ele tinha e pelo conhecimento da experiência que ele tinha com o Senhor. Então, João, meus irmãos, ele era essa testemunha. E a Bíblia nos fala assim, olha, feliz, versículo 3,
Feliz aquele que lê as palavras desta profecia. Preste atenção no que eu quero te falar aqui. As profecias da palavra do Senhor são profecias puras, verdadeiras, irremovíveis. Elas vão se cumprir exatamente como escrito está. Agora, por que numa das suas cartas, se não me falha a memória, Pedro ou João lá, disseram assim, que nós devemos julgar as profecias? Não tem nada a ver a profecia da palavra de Deus com as profecias. Profecias essas que são... Eu creio muito, irmão, creio mesmo no dom de revelação. Creio sim, creio. Mas a Bíblia nos fala que nós temos o direito de julgar as profecias, as revelações proféticas que às vezes o fulano de tal, o ciclano de tal, o peltrano de tal falou. Então nós temos que julgá-las. E por que nós temos que julgá-las? Porque Deus nos dá esse direito. Sabe por quê? Porque essa revelação é uma revelação pura do Espírito Santo. Os homens escreveram pura do Espírito Santo. Mas quando o homem às vezes está orando por alguém, ele pode receber uma revelação de Deus a respeito da vida daquela pessoa, e uma revelação certa. Mas às vezes ele entra com palavras suas também. Ele entra com mensagens suas também. E talvez aqui no nosso meio tenha pessoas que já se decepcionaram com algum tipo de revelação dessa forma, desse jeito, dessa maneira. Não estou desacreditando essas pessoas, não. Porque se Deus nos deu autoridade para julgar, porque pode haver erro. Pode haver erro. Pode haver algo que o Senhor fala realmente e algo que a pessoa entrou com o sentimento dela, achando que... Você já teve um sentimento de alguma coisa que era da parte de Deus e depois você percebeu que não era nada disso? Você já passou por isso? Quem já teve isso aí já? Você achou que era de Deus, um sentimento que você teve, qualquer coisa, e depois foi passando, você viu que não era nada da parte de Deus. Já teve isso? Já, né? Ok. Então, irmão, a profecia que ele está falando aqui é a profecia das Sagradas Escrituras. Nela não há erro, irmão. Nela não há erro. A Bíblia fala que a palavra do Senhor é digna de toda confiança. Toda confiança. Você não se decepciona por confiar na palavra de Deus, você se decepciona por confiar na sua mente, por confiar nas suas deduções, por confiar em alguma situação própria sua. Então ele fala aqui, feliz é aquele que lê as palavras dessa profecia, ok? Feliz é aquele que lê a palavra desta profecia, ou então, bem-aventurado, quer dizer, felizes, né? E na sequência fala, bem-aventurado é aquele que em vós... você vai me deixar aqui. Tira o põe, não dá tempo de eu ler. Ok? Devagar com a andor aí que o... Devagar com o santo, que o andor é de barro, né? Bem-aventurado aquele que lê em voz alta as palavras dessa profecia. Aqui na minha tradução, que também é a NVI, está escrito assim, feliz aquele que lê as palavras dessa profecia. Essa profecia.
Mas não para aí. Então, quando eu me ponho a ler a palavra de Deus, eu sou feliz e eu tenho que me considerar assim, mas eu tenho que ter um conhecimento para considerar isso no privilégio que Deus me dá. Irmão, você não sabe a quantia de pessoas nesse mundo que não tem acesso nenhum a nenhuma parte das Sagradas Escrituras. O Eterno está revelado aqui e eles estão sem a revelação do Eterno, mas você tem. Você tem a revelação do Eterno. Eu tenho a revelação do Eterno. Olha que privilégio, irmão. Examine as Escrituras, que vós cuidar tem nela a vida eterna. São elas que de mim testificam. Então está falando que quando eu me ponho a ler a Bíblia Sagrada, ponho a ler as palavras dessa profecia, eu sou feliz. Mas ele continua, que não somente aquele que lê é feliz, mas aquele também que ouve. Que privilégio que nós temos de poder ouvir as Sagradas Escrituras. E olha, irmão, nós somos tão privilegiados, hein? Mas privilegiados mesmo, privilegiados. E temos a oportunidade de ouvir aqui na igreja, temos a oportunidade de ouvir na internet, na televisão, em muitos meios de comunicação. Temos a oportunidade de ouvir na rua, temos a oportunidade, muito. Nós temos que nos sentir felizes por causa disso, porque isso demonstra a liberdade que nós temos. A liberdade que nós temos, e nós temos que valorizar tremendamente essa liberdade, e que na nossa nação ninguém vai tolhê-la, não. Ninguém vai tirar essa liberdade, não. Ainda que os vermelhos estejam tentando fazer isso, quase sem ninguém, mas uma grande maioria já tem o conhecimento disso, mas eles não vão levar a bom tento isso, porque Deus, Ele tem uma palavra, uma promessa para a nossa nação. Para a nossa nação. E eu estou incluído nela, você está incluído nela, nós estamos incluídos, nós como igreja do Senhor estamos incluídos nela, estamos incluídos. Olha, irmão, preste atenção no que eu quero dizer para você, preste atenção. Satanás, ele não luta de maneira alguma contra aqueles a quem ele tem pleno acesso, aqueles que por ele é dominado pelas mais variadas formas. Não luta, porque está tudo na mão dele. Mas, como Deus criou Adão, ele foi lá para atormentar Adão e Eva. Quando da semente de Adão nasceram pessoas que foram escolhidas, separadas para o Senhor, pelo Senhor, para estabelecer neles o plano de Deus. Essas pessoas sempre foram perseguidas, sempre. E não pense você que a nossa nação, ela não está grandiosamente sendo perseguida e estão tentando dominá-la de tudo quanto é espécie, de tudo quanto é forma, por causa da promessa que Deus tem para essa nação, por causa da promessa que Deus tem para a igreja no nosso país. Então o Senhor está falando para João: feliz é aquele que lê, feliz é aquele que ouve, e feliz é aquele também que guarda, irmão, guarda. Não existe guarda para guardar nada. O nada não precisa de guarda. Só tem guarda coisas que são preciosas, coisas que são valiosas, coisas que podem ser tiradas, coisas que podem ser roubadas, subtraídas. Aí você tem que pôr guarda. E a Bíblia está falando aqui que eu sou feliz ao ler, eu sou feliz ao ouvir,
mas eu sou feliz também em guardar, em proteger aquela semente que foi semeada e que ela caiu numa boa terra, porque as outras 3 qualidades da semente, não é que a semente era ruim, mas o coração não estava centralizado nas coisas do Senhor, então a palavra ficou sem frutificar, morreu, acabou-se, não produziu fé e consequentemente não produziu vida. Mas aquele que produziu, aquela semente que foi semeada, e produziu com abundância. Com abundância. Então, ele está dizendo aqui, que é para você guardar, não permitir que nada e ninguém roube. Guardar não é você sair daqui da igreja hoje, pegar a tua Bíblia e colocar no armário, e só no sábado, domingo que vem, você pegá-la, vou na igreja, e traz a Bíblia só para dizer que está carregando a Bíblia, porque ela não faz parte da tua vida, a não ser para você vir na igreja. Não faz parte. Não leio, não me interessa, não, eu vou lá na igreja, vou com a Bíblia debaixo do braço, e chego lá. Não, irmão. Ela tem que fazer parte da tua vida. Ler, ouvir e guardar. E por que ler, ouvir e guardar? Ele fala aqui porque o tempo está próximo. O tempo está próximo. Logicamente. Quanto tempo, mais o tempo vai se adiantando, mais próximo está de se encerrar. Então, o Senhor revela no Apocalipse, se em Gênesis ele revela o princípio de tudo, no Apocalipse ele revela o encerramento de tudo. O término de tudo. E você será uma pessoa bem-aventurada pelo Senhor. Feliz é considerada pelo Senhor. Você que lê, você que ouve e você que guarda. Por quê? Porque o fim está próximo. Eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não é assim? Agora, irmão, olha uma coisa interessante. Quando João vai escrever essa carta, ele tem igrejas direcionadas. Não eram apenas aquelas 7 igrejas do Apocalipse lá, na totalidade de igrejas na terra. Não era. Mas aquelas 7 igrejas a quem ele vai direcionar essa carta aqui, vai direcionar, aquelas igrejas, elas caracterizam as igrejas daquela época, as igrejas na sequência dos séculos, e a igreja de hoje, e a igreja que vai chegar até o arrebatamento. Então são 7 igrejas, e se você ler as 7 cartas às 7 igrejas, você vai ver que o Senhor Jesus Cristo, ele elogia a atitude de algumas, reprova a atitude de outras, e ele promete salvação àqueles que guardaram a palavra dele. Então ele vai destinar a sua carta desta forma, olha. João, às 7 igrejas da província da Ásia. A vocês, graça e paz da parte daquele que é. É o que? É hoje, é o presente. É o presente. Mas ele não fala somente daquele que da parte que era passado. E o que há de vir? Futuro, eternidade. Então aquilo que ele está escrevendo da parte daquele que era, que é, ou daquele que é, que era, e que há de vir, do eterno. Do eterno. Da parte do eterno. Ô irmão, presta atenção numa coisa, querido. A preocupação do eterno revelar você, revelar a mim, revelar a cada um de nós. Quem somos nós para recusar, para rejeitar, para desprezar a revelação do eterno? Quem somos nós, ó pó da terra,
pó da terra. Você não tem domínio sobre a sua vida? Não tem. Eu não tenho domínio sobre a minha vida. Como é que eu posso desprezar a revelação do Eterno a respeito da salvação da minha alma? Da revelação. Como que eu posso, quem eu sou para ter uma atitude como essa? Ou o que sou eu? Em várias dessas cartas, nessa declaração que Deus usa João para escrever, ele fala assim, ó, você aí, eu quero que você compre colírio, para que você possa enxergar, para que você possa ver a realidade. Não fica dizendo eu sou isso aqui, você é pobre, cego, nu e miserável. Oh meu Deus do céu. Nada mais do que isso. Você não tem domínio sobre você, você não tem domínio sobre a tua vida, você não tem domínio sobre amanhã. O Senhor quer que você se lembre que você é pó, e ao pó você vai tornar, mas aceite, não rejeite, não despreze a revelação que o Eterno fez, porque Ele se importou com você, e Ele deu, chamou você, entregou para você esta revelação, não a despreze. Porque não é o Zé Ninguém que está falando com você, não é o Ayrton que está falando com você, é Ele, é Ele. Aquele que é, que era e que há de vir. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o imutável. Olha, irmãos, ele fala, continua dizendo assim, aquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Olha que coisa interessante, amado irmão. Espero que você esteja captando o que eu estou tentando passar para você. Olha, ele fala de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. A fiel testemunha, uma testemunha, irmão, ele tem que ser prova daquilo que ele viu, daquilo que ele ouviu. Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu. Mas o Filho unigênito está no seio do Pai, esse o revelou. Jesus Cristo viu a Deus. Então, ele é a fiel testemunha. Ele é fiel testemunha, irmão. E não tem como nós deixarmos rejeitá-lo. Ele é fiel testemunha, não tem como rejeitar aquilo que ele fala, ele é fiel testemunha, não tem que rejeitar aquilo que ele diz, ele é fiel testemunha, não tem que rejeitar aquilo que ele mostrou, ele é fiel testemunha. Nós temos que aceitar, que acatar, né? E aí ele fala a Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos. O que é um primogênito, irmão? Primogênito é o primeiro entre muitos. Você se lembra de João 3,16? É lógico. Quem é que sabe o que está escrito em João 3,16? Quem é que sabe? Eu não acredito só você, pastor Orlando. Você pode não saber o que eu vou, o capítulo e o versículo, mas eu vou dizer aqui e você vai lembrar o que é. Porque Deus amou o mundo de tal. Quem que é? Quem já viu? Já sabe? Não, você sabe. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, e o unigênito, quer dizer, o único é um, primogênito é um entre muitos. Então, nosso Senhor, Ele é o Filho unigênito, o Filho verdadeiro, o Filho único de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus por Jesus. Ele é a rocha, Ele é a videira verdadeira.
E nós estamos ligados nele. Fomos ligados nele. Nos tornamos filhos de Deus através de Jesus. Então hoje Jesus não é mais o filho único. Jesus é o filho primogênito, como dizem Hebreus. Porque eu me tornei, ele já não é mais o único. Eu também sou, você também é, ele também é. Cada um aqui, nós somos. Então ele é o primeiro entre nós. Aqui fala que ele é o primogênito dentre os mortos. Todas as pessoas que morreram lá no Velho Testamento na expectativa da vinda do Salvador, morreram e permaneceram mortos. Mas quando Jesus Cristo veio, foi ferido, foi morto, foi sepultado, e ao terceiro dia ele ressuscitou, aqueles tantos irmãos, a Bíblia fala em Atos que mais de 500 irmãos ressuscitaram com Jesus. Então eles não podiam ter ressuscitado senão primeiramente o fosse o Senhor, porque foi o Senhor que venceu o pecado e consequentemente venceu a morte, e ele ao vencer a morte passou a vida a todo aquele que o crê, que nele crê. Então quando Jesus ressuscitou, mas os do Velho Testamento não entraram primeiramente na frente dos do Novo Testamento. Porque quando Jesus foi crucificado e aquele ladrão da direita dele, né? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Que Jesus disse para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Então, ele é o primogênito. Então, amado irmão, nós não podemos desprezar, pelo amor de Deus, irmão, pelo amor de Deus, você é o seu próprio inimigo, você se desanima com você é o teu próprio inimigo, porque você faz muitas coisas que a tua carne manda você fazer, você deixa Deus de lado porque a tua carne manda, você dá moleza para a tua carne, e a carne não te leva para o céu, não leva. Não leva. O primogênito entre os mortos, o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdote para servir ao seu Deus e Pai. A ele seja glória e poder para todo sempre. Amém. Não seja teu próprio inimigo. Esposa, não seja inimigo do teu marido. Ele quer vir na igreja e você fala que não quer vir. Marido, não seja inimigo da tua esposa. Ela quer vir na igreja e você não quer vir. Não seja pedra de tropeço. Não seja pedra de tropeço. Lute contra a tua carne. Porque o Espírito sempre vai levar você a se aproximar do Senhor, e a tua carne sempre vai trazer desânimo, aborrecimento e conduzir você para cada dia mais longe do Senhor. Ele derramou o sangue dele, o soberano dos reis da terra. Não tem ninguém igual a ele, está acima de todos. E mesmo assim, ele derramou o sangue dele para me salvar, para te salvar. Pelo amor de Deus, não despreze isso. Pelo amor de Deus, não despreze isso. Valorize isso. Valorize com palavras, valorize com atitudes, valorize com ações. Valorize isso. Amém?